Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. A pedidos de muitos inscritos, eu fiz esse tema, a psicologia positiva, para você. Aqui a gente vai discorrer sobre alguns conceitos da psicologia positiva e o que ela é, como a psicologia funciona, a psicologia positiva e para que ela serve. É uma mudança de foco e perspectiva. Para uma nova mudança de chave no paradigma de investigação da psicologia, houve a proposta da psicologia positiva. Por exemplo, a psicologia da psicanálise de Freud, ela está voltada ao materialismo, outro ponto de vista político sobre o que é ser o homem, o que é o mundo em que esse homem vive. Ou seja, é uma perspectiva discursiva diferente, epistemologicamente diferente da psicologia positiva. E o nome psicologia positiva a gente vai explicar aqui para você o significado dela e como ela se constituiu, dentro como um campo de saber psicológico na psicologia, como área de atuação, profissão e abordagem clínica. Ela foi fundada como forma de direcionar o foco de estudo do ser humano, baseado em seus aspectos positivos. O que seriam os aspectos positivos? A gente vai detalhar um pouco mais à frente. Como sentimentos positivos e o estudo do funcionamento positivo da personalidade. Emoções e sentimentos positivos. Seja atividades que favoreçam o bem-estar psíquico e a forma de ver e lidar com o mundo, através do bem-estar subjetivo, da resiliência de algumas pessoas diante de dificuldades da vida e como as pessoas reagem às situações a partir de sentimentos e emoções positivas. Podem gerar resultados benéficos específicos, ou seja, é pensada a parte positiva a partir das experiências humanas, do ser humano no mundo, do seu cotidiano, enfrentando as diversas situações e experiências de sua vida. Ali temos a imagem de um rostinho feliz, em contraponto às outras psicologias. Não que as outras são psicologias negativas, mas essa é cunhada o termo positivo pelo fato de se atentar ao enfoque da positividade, da resiliência, que é outro conceito que a gente vai discorrer mais na frente. É um ramo de psicologia que tem como objetivo de enfatizar aspectos positivos da personalidade, investigar melhor as pessoas, investigar o que há de melhor nessas pessoas. A psicologia positiva considera a felicidade e o bem-estar mental do sujeito, pois visa diferenciar do viés negativo do desenvolvimento humano. Ela é um campo de estudo científico que pretende estudar os fatores e processos que possibilitam os indivíduos a otimizarem seu funcionamento. A psicologia positiva foca a atenção nas forças do sujeito, em vez de dar privilégios sobre as fraquezas. Ou seja, ela dá enfoque naquilo que ela pode ser melhor para si, otimizar os seus processos cognitivos para orientação do que seria aquilo positivo. Assim, busca construir, solidificar o que há de melhor na vida, aquilo que ela pode oferecer, em vez de tentar reparar o pior. Ou seja, não se trata de uma reparação de danos, de reavaliações do passado e sofrimentos. Ela está focada no que a vida tem de melhor para oferecer no seu ponto de vista, em que o sujeito pode cognitivamente perceber para si as experiências enquanto uma possibilidade de desafios para melhora. Busca promover na pessoa uma forma mais proveitosa de viver a vida. Ao contrário do que se concentrar no processo de cura de, aspas, pessoas perturbadas, foi assim que eu capturei essa informação no artigo científico que eu peguei, desviando-se da tendência da psicologia clínica, de se concentrar na doença mental, na patologia. Temos um vídeo aí no canal sobre a patologia, o que é patologia, o que é doença mental, adoecimento mental. Ou seja, a psicologia positiva não quer dar enfoque à parte da doença mental. Ela está pensando o ser humano a partir daquilo que ele pode, nas suas possibilidades de reinvenção de si mesmo, inovação. Este recanto da psicologia trata os traços positivos que fazem parte do repertório humano.
O conceito de resiliência é muito utilizado em jornais, até no Big Brother. Vocês veem isso em todo lugar, nas redes sociais, influenciadores digitais. Diversas pessoas falam muito de resiliência. Até programas de família sobre autoestima, enfim, da mulher negra, empoderamento, etc. Mas o que é resiliência? É o poder de recuperação de uma pessoa. Quem possui resiliência tem a capacidade de voltar à sua forma original, ou seja, de se reconstruir, se reconstituir ao que era anteriormente depois de ser alvo de uma deformação ou choque. A pessoa é flexível porque ela tem a capacidade de recobrar a qualidade anterior, a capacidade de se adaptar às intempéries, às situações extremas, experiências estressantes, às alterações ou aos infortúnios. Ela consegue se reerguer de certa forma e manter caminhando continuamente. Ali eu coloquei uma imagem de uma planta incidindo de baixo para cima, ascendente, o crescimento a partir do solo rachado, né? Onde não se esperava que poderia nascer uma planta ali e gerar vida. A resiliência é mais ou menos isso. Independente das condições adversas, o sujeito ele consegue de alguma forma se reinventar, se reconstituir, se reestruturar para se colocar na vida de uma maneira mais positiva, a enfrentar desafios e as etapas. O conceito pretende explicar as situações benignas do dia a dia. As pessoas usufruem do melhor de sua vida e de si mesmas, ou seja, elas podem ter um usufruto da vida mais benigno do que se focar nas questões, aspas, negativas. Um dos autores, né, da psicologia positiva, que também é a psicologia humanista, é o William James, existencial humanista. Aí eu coloquei duas frases aqui que ele fala: o pássaro não canta porque está feliz, mas sim está feliz porque canta. Ou seja, ele aqui está tentando mostrar como o sujeito ele pode ser o autor da sua própria felicidade ou proporcionar alguma felicidade, um bem-estar físico e mental, ao mesmo tempo que o bem-estar físico e mental pode vir de si mesmo. Ou seja, o sujeito não é passivo nem só ativo, ele pode ser os dois em determinadas situações, e ao mesmo tempo que está sempre à altura daquilo que lhe acontece enquanto possibilidade de escolher o que ele quer decidir para si mesmo, seja não se ofender por situações estressantes, seja aceitar alguma condição da vida que é imutável de uma maneira mais resiliente e jovial, minimamente possível, para seguir adiante, ou que não traga tão malefício e prejuízo para a vida mental dele mesmo. E outra frase, que é a maior descoberta de minha geração, é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude mental. Ou seja, quando o sujeito ele muda a atitude mental, ele está ativo na relação de escolhas das formas de produzir algum comportamento, alguma ação e reação sobre a vida. Autores como William James, em 1902, escreveu A Determinação da Mente em Ser Saudável. William James é um dos nomes mais conhecidos na psicologia positiva. Temos também outro autor, que é o Gordon Allport. Ele nos fala na sua frase sobre a vida, né? A vida é sofrimento. Sobreviver é encontrar significado na dor. Se há, de algum modo, um propósito na vida, deve haver também um significado na dor e na morte. Ou seja, por mais que a situação seja adversa, conflitante, estressante, o sujeito ele sempre pode recobrar o significado, restituir o sentido e a direção da sua vida para poder viver à sua maneira. O que também nos fala um pouco do William James, que é a atitude mental do sujeito diante da experiência. Porque a sua experiência ela é neutra, ela não tem um significado em si. O sujeito que atribui um significado à experiência. E ele escreveu um livro em 1958 que manifestou interesse pela característica positiva que compunha o repertório humano da psicologia positiva. Um autor super famoso que está em todas as palestras de administração e de empresas sobre trabalho, temos o Maslow, em 1968. Ele focou o estudo da pessoa saudável. Muitas pessoas conhecem já a pirâmide de Maslow, que é muito conhecida, ali temos a pirâmide no topo.
as necessidades mais basais estão abaixo no final da pirâmide e as necessidades não tão as coisas não tão necessárias ao sujeito para sua sobrevivência e viver no mundo. Ele colocou nessa hierarquia da pirâmide de Maslow, né, que tem o nome dele. Em cima, no topo, temos as realizações pessoais. O sujeito ele tem necessidade de criatividade, talento e desenvolvimento pessoal para a sua vida. Então ele fica enquanto uma necessidade pessoal do sujeito. Abaixo existe a estima do sujeito, também conhecido como autoestima, aquilo que o sujeito se vê, como ele se vê. Se é uma autoestima lesada, uma autoestima alta, uma autoestima média, uma autoestima normal, em que está ligado ao reconhecimento do sujeito na sociedade, como ele quer se mostrar socialmente para ter reconhecimento naquela classe ou grupo social, o status que ele ocupa, seja econômico, social, pessoal na vida de alguma pessoa, de alguma empresa ou grupo, e a sua autoestima. A terceiro vem o social. É uma necessidade básica, né? A sociabilidade humana é uma necessidade humana que está ligada ao amor, as relações íntimas, pessoais, casamentos, relacionamentos, namoro, amizade. Temos amizade como uma necessidade social humana, a família, que é uma instituição em que agrupam-se pessoas para formar uma pequena comunidade, e a comunidade como um entorno maior que abarca essa família. São algumas instâncias e elementos de necessidades humanas. Temos também a segurança da família, segurança do corpo e da propriedade. E ele fala sobre segurança da família enquanto uma proteção de coletivo daquela instituição primária, né, que constitui o sujeito desde a sua infância. A segurança que o sujeito tem do seu corpo, de não ser agredido ou de preservar a sua integridade física. E a segurança da propriedade privada, propriedade pública e qualquer tipo de bem que o sujeito venha a ter, né? A necessidade que ele tenha segurança disso. E por último, e a necessidade basal, mas intimamente direta, ligada à materialidade ali, da biologia humana, né? Que é na sua fisiologia, como necessidades básicas, a comida, a alimentação é necessidade fundamental, beber água, se hidratar, ter uma moradia, uma casa, um teto, um lugar para dormir e ter um sono de qualidade. Ali as necessidades mais imediatas, importantes e urgentes na vida do ser humano. Aí ela é de baixo para cima. As mais abaixo são mais necessárias, mais fundamentais, e as mais acima menos necessárias, menos fundamentais, mas também são importantes. Porém, o nível de importância está de baixo para cima. Começa embaixo para cima. Temos também outro autor que é Seligman e Csikszentmihalyi 2000. São dois autores, né? Um provavelmente é russo, que eu não consegui nem soletrar aqui, me desculpem. É o nome desse rapaz, desse senhor, né? Rapazão. Aí temos uma frase do Martin Seligman: a vida infringe os mesmos contratempos e tragédias nos otimistas e nos pessimistas, ou seja, a vida é mais ou menos igual para todos no sentido de contratempo e problemas e transtornos. Mas os primeiros resistem melhor, ou seja, os otimistas, segundo ele, resistem melhor às adversidades da vida e dos contratempos. No sentido da intervenção, a psicologia positiva busca tratar que não é apenas arranjar o que está danificado, é também cuidar, preservar de algo ou alguém e fomentar o que temos de melhor, ou seja, trabalhar como potencial o que temos de melhor. Faça exemplificar as forças da pessoa, em vez de se corrigir as fraquezas do sujeito, o que tem sido dos principais objetivos da psicologia positiva. Ela trata do estudo das experiências positivas subjetivas, dos traços positivos do ser humano e das instituições que permitem a experiência e a manifestação desses traços positivos. Ali eu coloquei uma imagem, duas atitudes neutras em si, mas o sujeito ele decide reagir a situações de duas formas. Ele tem um dilema, um contratempo, uma situação ou um desafio, e ele pode escolher desistir quando algo fica difícil, ou ele pode resistir à pressão
de situações adversas sem entrar em desespero ou ficar paralisado de medo diante da situação. A psicologia positiva tenta fazer com que os psicólogos adotarem uma postura mais apreciativa dos potenciais humanos, das motivações de cada pessoa e das capacidades dos indivíduos, procurando transformar as antigas questões em novas oportunidades de compreender eventos psicológicos com otimismo, como o otimismo, né, é uma ferramenta, é uma forma de se colocar no mundo pelo otimismo, pelo altruísmo, que é se colocar no lugar do outro. Não tem a ver com empatia, mas é se reconhecer que o outro também tem necessidades mais ou menos parecidas que você e se colocar de alguma forma, é parecido com a empatia, eu não me lembro muito bem. Temos a esperança, que é a capacidade de pensar num futuro colorido, melhor, mais otimista, que possa oferecer oportunidades e não tragédias, incapacidades, limitações, mas o ampliamento da esperança em relação à expectativa de vida, dos sonhos, dos projetos e das realizações pessoais que o sujeito tem. Alegria e satisfação, que ela foca nesses conceitos, né? A resiliência, capacidade profunda para a superação de crises, ou seja, o sujeito em crise, como vimos nas imagens anteriores, ele tem a capacidade de superar, estando presente em indivíduos, comunidades, instituições. As crises ocorrem, elas são um dado da vida, sempre vai ocorrer de alguma forma, de maior ou menor grau, algum infortúnio, algum transtorno, alguma crise. Então, ela já partindo desse pressuposto, ela oferece uma posição a partir da resiliência como capacidade de enfrentar a realidade, os dados da realidade do sujeito. Afinal, o que quer dizer algo como positivo? Isso é um problema até filosófico, mas vou resumir bastante e ser objetivo aqui. Segundo a psicologia positiva, definir positivo ou bom é algo que é escolhido de forma sistemática, que é vista como fonte de satisfação, seja um objeto, acontecimento, processo ou resultado. É algo que é julgado de uma maneira positiva, boa, e tem como base um sistema de valores ou um conjunto de normas culturais. Ou seja, o positivo está baseado nas normas culturais, em valores, o que tem a ver também com a subjetividade, como o sujeito interpreta esses valores, esses princípios, essas normas, essas regras como algo bom, positivo e útil para a vida dele. Nos parece que a promoção da experiência de uma existência o mais completa e gratificante possível deverá constar também da competência da ciência produzida a partir da perspectiva da psicologia positiva. A psicologia positiva veio abrir novas perspectivas para a investigação e intervenção. Apoia os esforços para diminuir os problemas sociais, tais como o alcoolismo, o tabagismo, drogadição, uso de crack, a criminalidade e a doença mental. Incentiva o estudo dos fatores protetores e dos fatores de risco na humanidade. O que são fatores de risco? Pessoas moradoras de rua, dependentes químicos, usuários de drogas, desemprego é um fator de risco. E os fatores protetivos são um emprego, o sujeito está dentro de um casamento, ter um filho é um fator protetivo, ter uma casa, uma moradia, uma possibilidade de subsistir na vida, conseguir sublimar o vício de alguma forma mais saudável, como praticar um esporte, é um fator protetivo para o sujeito, para a sua qualidade de vida. Enfim, essa visão mobiliza a compreensão das emoções e dos traços positivos que podem ser mobilizados para a resolução de problemas. Ou seja, ao invés de se atentar ao problema e se perder nele, o objetivo é se focar na resolução do problema. A psicologia positiva visa trazer uma mensagem de esperança em vez de medo. Essa mudança da afirmação de não focar o negativo, mas sim o positivo, apresenta a ideia basal da psicologia positiva, há uma grande aposta na prevenção em vez do tratamento. A psicologia positiva procura mudar a centralidade do tratamento para a prevenção, ou seja, ela pode remediar antes que o dano venha à tona, que venha a acontecer algo ruim. Ela visa antes prevenir
cuidando da qualidade de vida do sujeito do que ocorra algum mal futuramente, às vezes até premeditado. Ajudam-se mais as pessoas se pudermos prevenir os problemas antes de acontecerem, como a prevenção primária, ou intervir antes que piorem, prevenção secundária. Por último, se as outras estratégias não funcionarem, vai-se para o tratamento, prevenção terciária. Aí é o menos indicado, né? Porque o foco é na prevenção. Se você gostou desse vídeo e gostaria que eu falasse mais sobre conceitos da psicologia positiva ou outras sugestões de vídeos, deixa o like aí e posta esse vídeo para que eu consiga trazer mais conteúdo da psicologia positiva para vocês. Um grande abraço e até mais. Muito obrigado.